Vamos lá. Então, aqui, os caiapós, né? As mulheres, elas cuidam da roça, cultivando milho, a batata doce, cana-de-açúcar, banana e mandioca. Os homens, eles realizam a caça, né? A pesca, além de produzir objetos e ferramentas aí que eles utilizam na aldeia. E o pajé, que é o líder espiritual da aldeia, e tem muitos conhecimentos medicinais para tratar aí doenças, né? Ele é muito respeitado pelos caiapós. Então, o pajé, ele tem essa função, né, de cuidar dos doentes através aí da medicina natural, né, através das folhas, das plantas e etc. Ok, então agora vamos para a próxima página, 259. Além de brincar, as crianças caiapós, elas costumam acompanhar seus pais nas tarefas diárias e dessa forma elas podem começar a aprender as atividades que irão desempenhar quando elas estiverem adultas, tá? Então, além delas brincar, elas vão acompanhando os pais para depois elas já vão aprendendo o que elas têm que fazer na aldeia. E tem aqui o chefe também, ó, o chefe Caiapó, que ele é o líder responsável por tomar as principais decisões da aldeia, tá? Normalmente, ele considera as opiniões, as vontades da maioria dos membros da aldeia aí em suas decisões. Aqui embaixo, vocês vão fazer uma atividade, ó. Ligue a pessoa da aldeia Caiapó à função que exerce na realização de suas atividades aí cotidianas. Já Que é liguei. esse que eu acabei de ler. Então, quem faz parte do grupo por cultivar alimentos? A primeira imagem, a segunda ou a terceira? Terceira, que é Exatamente. a mulher. É a mulher, tá? E quem é o líder responsável pelas principais decisões da comunidade? O segundo. Primeiro. E É, o agora? primeiro. O Confundi. primeiro, é isso É o aí. primeiro. Ops, cadê? Aqui, o primeiro. E quem é o membro do grupo responsável pela caça e pela pesca é o homem, né? Que são os homens, ok? Então tá bom. Então nós vamos agora passar para a página 260, porque nós já, né, respondemos. Falar um pouquinho das brincadeiras indígenas, tá? As crianças indígenas, elas adoram brincar. Então, conheça seguir algum dos principais jogos e brincadeiras de origem indígena. Então, tá aí na página 260, vocês podem acompanhar aí. A primeira imagem é da peteca, né? Então, as crianças chavantes, elas costumam brincar de peteca. A brincadeira começa com a construção do brinquedo. Então, primeiro eles constroem um brinquedo, né? As próprias crianças separam a palha e os outros materiais e fazem a peteca. Depois, dois participantes passam a disputar uma partida. Quem desviar melhor dos arremessos do adversário e acertar mais vezes o outro participante com a peteca, vence. É como se fosse uma queimada, tá? Como se fosse uma queimada nossa. Mas com a peteca. Só que é com a peteca, tá bom? Aí tem as crianças do povo aí, Galibi. Eles gostam de brincar de peão. Elas separam as melhores sementes da palmeira. Deixa eu colocar aqui o Felipe. Da palmeira de Tucumã. Elas montam seus peões e organizam os torneios. O objetivo é ver quem consegue deixar o peão rodando por mais tempo, que é o mesmo objetivo normal de quem não é indígena também. E tem também as crianças, as crianças calápalos, que elas brincam com um tipo de barbante feito de palha de buriti trançada. E depois de feito aí o cordão, o objetivo da brincadeira é construir as melhores figuras geométricas, que representam, por exemplo, animais e objetos, tá? Aí tá perguntando se vocês já brincaram com alguma das brincadeiras acima, tá? Laís, qual Laís? Qual Laís? Sim, das três.
Das 3. Esse aqui a gente costuma fazer com elástico, né? A gente vai montando com elástico. Só que aí vem outro e reproduz de uma outra forma, né? Geralmente a gente Então, faz. tem a cama de gato, né? Que é o que a senhora tá falando. E também tem um outro que tu pega assim, eu sei fazer isso aqui. Não lembro o nome. Né? Então, assim, várias dessas brincadeiras a gente costuma brincar também, porém, a única coisa que muda é o tipo de material, né? Que é utilizado, que no caso eles mesmos, eles que reproduzem aí o seu próprio brinquedo, né? No nosso caso, não, a gente já compra ensinar a pronto. gente a brincar de peteca e de peão, pra quem não sabe, quando voltar da pandemia? Com certeza, com certeza. Pra quem não sabe, porque eu sei que eu só sei brincar de peão. O resto eu não sei nada. Ah, eu pego na mão e tudo. Eu sei até pegar na mão assim, é ficar girando na minha mão. De peão eu não sei muito, não. Mas agora com coisa eu sei. Então, Eu olha que gosto. interessante, né? São também brincadeiras indígenas, né? Às vezes a gente acha que vive num mundo tão paralelo e não é, né? A gente às vezes está mais próximo do que a gente imagina. Tem um peão que eu tenho que ele não precisa de corda para girar. Você só Tem bota uns que você só aperta assim um botão e É assim, ó, ele tio. solta. Ó, tio, o que eu sei é assim. Aí você enfia um de dentro, aí eu solto esse daqui. Aí vai ficar preso na sua mão, faço a mesma coisa. Aí você Isso. enfia a sua mão aqui. A gente chamava de elástico, né? Não é esse de apertar, tia. É um que O você barbante que eu tô. e você gira com a sua mão e ele gira sozinho. Tá. Mas tem também um peão que é um botãozinho que você segura assim, Não, só faz é que ele assim faz e ele luzinha. solta. Ele faz uma de luzinha também. Então vamos lá, ó. Cidadania no dia a dia. Os indígenas têm direitos. De acordo com dados de 2010, existem atualmente no Brasil cerca de 900 mil indígenas. Essa população se divide em mais de 200 povos que apresentam culturas e modos de vida bastante diferentes. O respeito à diversidade indígena, ele é garantido por lei no Brasil, assim como outros direitos, né? Então, leia um trecho da Constituição de 1988 que trata aí desse assunto. Então, no artigo 231, são reconhecidos, olha a lei, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo ao governo demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, vejam aqui, ó, indígena Sateré Maué, em Manaus, aqui em 2010. Tem o Cadiuel, em Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, em 2015. E aqui, Carô, em Itacajá, no Tocantins, em 2016. Então, observem aqui só num detalhe, né, que ele diz aqui para nós, que é reconhecida aos índios a organização social dos costumes, as línguas, as crenças, tradições e o direito originário sobre as terras que tradicionalmente eles ocupam, competindo aí ao governo demarcar essa terra, né? Ou seja, deixar marcadinha lá para que as pessoas saibam que aquela terra pertence aos índios, tá? Protegê-las e fazer respeitar todos os seus bens. Protegê-las por quê? Porque o homem, né? O homem que eu digo, o homem não indígena, ele quer arrancar essas árvores, né? Esses troncos que tem de árvores, né? Para estar aí causando o desmatamento, que nós também já falamos sobre isso, né? Causando o desmatamento. Então, o que acontece? O governo ele tinha que demarcar essas terras e proteger, né, essas tribos, que não é, infelizmente, o que acontece. Ah, mas não é a questão de Bolsonaro, né? É coisa que nunca fizeram, né? Então, esse fato da Amazônia estar sendo destruída, né? Hoje a gente consegue observar isso. Mas vocês acham que essas árvores que arrancaram da Amazônia foi do mês passado para esse?
Não, são coisas que vêm acontecendo há anos e anos e anos e anos e anos, né? Então, essa demarcação e essa proteção aos índios, infelizmente, ela não acontece, né? Esses povos, às vezes, eles são expulsos de onde eles moram, né? Porque eles querem arrancar as árvores, enfim, né? Sem nenhuma lei aí que os impeça de fazer isso, né? E expulsam essas famílias. Às vezes eles queimam seus lares, que são as ocas, né? E algumas vezes até matam, né, algumas tribos. Então, isso que é muito lamentável no nosso país, né? Uma cultura tão rica. Nós utilizamos vários linguajar aí indígena, né? Várias palavras, até frutas de nome indígena, uma cultura tão rica para o nosso país, né? E infelizmente eles estão aí também sofrendo esse tipo de extinção, né? Por conta do homem não índio. Então, na letra A, está perguntando qual é a importância do respeito à diversidade indígena, né? Então, isso aí vocês vão responder no caderninho de vocês. Diga. Eu sei, tia. Deixa eu só achar O que é a página. diversidade? Achei. Peraí, deixa só a Tayla responder. O respeito à diversidade indígena é garantido por lei no Brasil. Foi o que entendi, tia. No Brasil? Acho que só isso que eu fiz, calma aí. O que você colocou que o... Que o respeito à diversidade indígena é garantido por lei no Brasil e eu não consegui escrever o... Calma aí. No Brasil, assim como outros direitos. Isso. Então, essa importância do respeito à diversidade indígena, né? Ele está falando de diversidade, quer dizer de variedade, quer dizer de diversos, né? Então, a diversidade, a variedade indígena, quer dizer, são vários povos, igual nós acompanhamos, né? Vários povos e várias culturas diferentes. E qual é a importância desse respeito, né? A importância desse respeito, gente, é manter a cultura e a tradição de um povo, não é verdade? Então, a gente tem que respeitá-los, né? Quando nós chegamos aqui, os portugueses chegaram aqui, eles já estavam nessa terra, né? Então, eles merecem um pouquinho de respeito, né? São pessoas também, né? Também têm suas necessidades, têm suas culturas diferentes das nossas, porém, também são pessoas, né? E na letra B, diz assim, de acordo com a legislação, quais são as responsabilidades do governo em relação aos povos indígenas? Sublinhe a resposta no texto. Então, a gente tem que sublinhar aqui, né, no texto, a parte em que a legislação, né, ela diz aí que o governo tem responsabilidade, né, em relação a esses povos. Então, vocês vão grifar aqui. Deixa eu ver se eu acho uma corzinha. Eu grifei. Vou mudar de cor aqui, tá? Então, ó, é igual eu repetir, ó. Eles têm que demarcá-las, proteger e fazer respeitar, ó, todos os seus bens. Então, é um tipo de política pública, né? Que o governo tem que fazer isso, né? O governo tem que ir lá e falar, olha, deixa os índios lá, eles não estavam lá naquela terra, a gente demarca e deixa para eles lá. Mas como terra para eles é dinheiro, então não é de interesse deles aí, infelizmente, né? Tá cumprindo aí essa lei do artigo 231, que é uma pena, é muito lamentável. Então, tá aí. Constituição tem o significado aqui embaixo de Constituição, tá? É um conjunto de leis de um país. Então, quando vocês ouvirem, não respeita a Constituição, é porque a pessoa não respeita as leis do país, tá bom? Vamos lá no finalzinho. Tem uma atividade, né?
Leia o texto a seguir. O dia a dia dos indígenas munducurus. Então, mais uma vez, a gente está lidando aí com um tipo de diversidade indígena. Diversidade, como eu falei para vocês, quer dizer variedade, vem de diversos, né? Professora, só foram 4 páginas. Então, vamos lá. Ó. Leia o trecho a seguir sobre o dia a dia dos índios munducurus. As atividades dos munducurus começam e terminam cedo. Às 5 da manhã, as famílias já se preparam para ir às roças. A caça, a pesca ou a coleta. Durante o dia inteiro, os adultos, eles dedicam-se às atividades ligadas à sobrevivência, tá? Ou seja, conseguir alimento para si e para as crianças e os velhos que permanecem na aldeia. Por volta das 13 horas, as mulheres já estão de volta à aldeia, com mandioca, cará, batata doce, macaxeira e fruta dos mais variados tipos. Os tubérculos têm o significadinho aí embaixo, tá? Ele tá grifadinho porque tem o significado. E frutos são a base da alimentação do dia, que será completada por peixe e carne de caça, quando os adultos homens retornarem de suas atividades. Então, aqui é uma informação. Aqui, cadê? Coleção Memórias Ancestrais, ó. Povo Munducuru. As serpentes que roubaram a noite e outros mitos. Aí tem uma questãozinha aí, na letra A, pinte os quadrinhos de acordo com a legenda. Então, nós vamos pintar os quadradinhos aqui, ó. Na azul e na verde, cada uma é uma resposta diferente, tá? Então, na azul, são tarefas realizadas por mulheres munducurus. E a verde, tarefas realizadas por homens munducurus, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Então, vamos lá na verde. Vou aumentar um pouquinho a espessura. Então, vamos ver. Ó, eita. Tarefas realizadas por mulheres. Opa, coloquei o verde, não é verde. Não é verde. Cadê? Não tem de outra cor? Será? Ah, tem. Vou pintar de azul. Então, de azul, tarefas por mulheres. Coletar frutos é coisa de mulher? Sim. Sim, é coisa de mulher. Munducuru, né? Então, pinta aqui de azul. Já pintei. E caçar animais da mata? Não. Não, né? Não. E trabalhar na roça? Sim. Sim, elas trabalham na roça, tá? E agora, e pescar também são elas? Não, é os homens. Não, então nós vamos lá no verdinho. Então, caçar animais na mata, coisa de homens munducurus. E pescar também é uma atividade realizada por homens munducurus, tá? Aí na B diz assim, ó, como é a alimentação do povo munducuru? Como que é a alimentação desse povo? Pode? Calma aí. Os munducurus, tubérculos, né? Ah, eles se alimentam de tubérculos. Os munducurus, eles Tubérculos. se alimentam de tubérculos. Isso, falei errado. E Calma aí. E frutos são a base da alimentação do dia a dia, que será completada por peixes e carne de caça. e frutos e carne, né? Ai, calma aí, tia, tô horrível pra ler aqui também, né? Carnes, né? Vou colocar no plural, que aí carnes entra no geral. Peixe, Tia, frango. pode terminar a aula logo? Não. Então vamos lá, gente. Na letra C, os idosos munducurus, eles realizam as mesmas atividades que os adultos? É uma pergunta. Os idosos, eles realizam as mesmas atividades que os adultos? Por quê?
Natália, depois eu vou mandar o comecinho, tá? Da correção para você. Era que eu tinha mandado para casa já. Tá bom? Tá em 2 aqui. Então, vamos lá. Deixa eu responder aqui. Então, aqui, os idosos. 262, né, tia? Isso. Os idosos, eles ficam na aldeia Cuidando dos mais novos. e não realizam, tá? Nenhum tipo de exercício. As não fazem mesmas nada. tarefas. Eles não fazem nada. Se eles fazem o quê, então? Calma. Vou colocar aqui. Cara, não presta? Vamos ver qual é a página que é. Para conseguir entrar agora. Tia, consegui entrar agora. O perguntou ver. Eu vi, amor. Eu vi que tinha duas conexões suas aqui. Acho que uma não estava funcionando, né? Então, vamos lá. Então, eles ficam na aldeia e eles não realizam aí as mesmas atividades, né? As mesmas tarefas que os adultos. Professora, precisa escrever isso? Eu tô colocando como informação, tá? Tá. É bom ter uma informação. Tia, quantos minutos faltam para terminar a aula? Ai, amor, eu não vou, porque senão eu vou ter que sair daqui, aí eu vou ter que olhar lá no aplicativo e eu não vou agora, que senão eu me atraso. Faltam 12 minutos. Então tá aqui, ó, tá? Os idosos, eles ficam na aldeia e não realizam as mesmas tarefas aí dos adultos, tá bom? Ó. Então, aqui, ó, vocês observem aqui em cima, que ele fala que durante o dia inteiro, ó, as mulheres vão para a roça, né? E os adultos dedicam-se às atividades ligadas à sobrevivência, que é conseguir alimento para eles, para as crianças e os velhos que permanecem na aldeia. Então, Velho não, tia, idoso. eles não realizam as mesmas tarefas, tá? Que os adultos. Os idosos não realizam as mesmas tarefas. Isso, agora você falou Tá? Eles só certo, ficam né, eles só ficam na aldeia, tá bom? Então aqui, ó, no finalzinho tem a base de tudo, tá? Ó. Que entre os povos indígenas é comum a percepção da passagem do tempo por meio da observação dos fenômenos da natureza. Tá? Então, lembrando aí que é sempre através do fenômeno da natureza que eles observam aí a passagem do tempo, pelo sol, pela chuva, tá? Pela lua, pelos ventos. Então, eles calculam tudo em cima dos fenômenos da natureza. As moradias dos indígenas, elas são diferentes umas das outras, pois cada povo as constrói de acordo com o seu costume, tá? Lembrando que, né, tem os costumes lá de algumas, né? Umas aldeias são construídas no centro, outras uma do ladinho da outra, né? As casinhas, umas fazem bem retão assim, uma do ladinho da outra, tá? E aqui também os povos indígenas, eles utilizam a terra para o seu sustento de forma não predatória, tá? Ou seja, sem prejudicar aí a natureza e o seu desenvolvimento comum e natural. As crenças religiosas dos povos indígenas buscam explicar os fenômenos naturais e o surgimento dos seres vivos, né? Mais uma vez,
eles acreditam aí na grande mãe natureza, né? Então, essa é a crença deles, né? E eles têm muita gratidão, inclusive, por isso, tá? Os indígenas costumam dividir as tarefas diárias aí entre os vários membros da aldeia. Então, aqui tenho mais atividades. Observe os objetos retratados abaixo e faça a atividade, ó, tá vendo? Tem duas cumbuquinhas aqui. Potes de cerâmicas usados pelos indígenas para guardar alimentos. Então, é um acervo em Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais. Na letra A diz assim: por que podemos considerar os objetos acima uma fonte histórica? Olha como está juntando história e geografia nesse momento, hein? Porque é uma fonte que é bem antiga. Não é bem isso, mais ou menos. Tia, Oi. vai ter lição de história para casa? Se nós não concluímos aqui, sim. Só falta essa página da frente e a de trás. Então, na verdade, através desse pote, nós temos informações. Ops, escrevi errado. Então, informações. Escrevam aí para acabar junto comigo, hein? Ô, tia, Sobre o modo de vida. Peraí, gente, deixa eu concluir aqui. Dos indígenas. Tá? E através disso, a gente sabe que é tanto no passado quanto no presente. Epa. Então, tanto no passado quanto no presente. Tá? Então, os objetos, né? Aí, como uma fonte histórica, tá? Eles marcam e informam pra gente como era antigamente e como é agora, né? E a B, quais informações que essa fonte histórica fornece? Assinale a resposta correta. Então, ela mostra como era o artesanato indígena? Sim ou não? Oi? Tô copiando, tia. Alguém para me responder? eu acho que E olhar, não. olhar esses potes aí, ó. Ele informa aí que o artesanato... Ops, peraí, Professora, gente. Ele informa como era o artesanato aí indígena? Oi, Cauê. Não. como que faz pra sair, pra tirar essas câmeras? Que dá pra ver vocês, é por causa que eu não consigo copiar. Tu consegue minimizar? Vê se tu consegue apertar aqui, ó, para minimizar, tá vendo? Consegui. Isso. Obrigada. Na verdade, sim, gente, tá? Ele mostra aí como era o artesanato indígena. Acabei de colocar aqui na questão A, ó. Informações sobre o modo de vida dos indígenas, tanto no passado quanto no presente, tá? Então, sim, mostra como era o artesanato indígena. Na segunda, como era a atividade de caça nas aldeias? É isso que mostra? Eu olhando essas cumbucas aí? Não, não mostra, né? Não tem nada a ver com a atividade de caça. E olhando essas cumbuquinhas aí, mostra para mim como os indígenas guardavam seus alimentos? Sim. Sim, né? Então tá mostrando aí onde eles guardavam os alimentos, tá? Então vamos para a última página agora. Ui! Fechar a história, hein? Acabou-se o que era doce de história. Então observe aí as fotografias e escreva um pequeno texto sobre cada uma delas.
Comente, por exemplo, o povo indígena que foi retratado, que atividade eles estão realizando, né? A sua importância para a sobrevivência do grupo e etc. Então, tá falando dos indígenas Guaujás, tá? Eu já fiz. Em Gaúcha do Norte. Aí Eu tem já também, ouvi, Sofia. Aqui também tem os indígenas Baraçanas, em Manaus. E logo mais abaixo também tem indígena Guarani-Embia, em Parelheiros, em São Paulo. Então, Sofia, o que você colocou aqui no primeiro? No primeiro eu coloquei. Eles estão pescando alguns peixes para se alimentar. Isso, então eles estão pescando. Cadê, meu Deus? Ah, tá aqui. Eles estão pescando. Que é uma atividade aí, né? Para que eles se alimentem. Certo? E aqui embaixo, então aqui eles estão na roça, tá? Opa. Tia, eu não copiei. Peraí que eu já volto. Faltam 2 minutinhos, hein? Ai, que bom que falta muito pouco minuto. Eu tô com fome. Colhendo mandioca. Quando você não E na passa? última, vamos lá, gente, vamos terminar de copiar para não se perder aí. E na última, e não menos importante, mostra a criança, né? Então, a criança está aprendendo, né? Pronto, tia. Isso. E finalizamos aí história. Cadê minha caneta, meu Deus? A caneta caiu no chão. Gente, a aula vai encerrar. Vocês vão fazer um lanchinho, tá? Depois vão voltar, acho que às 3h50 para a aula de inglês, tá bom? Aí a nossa, Tá bom. a de geografia é a última aula, Tá tá bom. bom? Tudo bem. Uhum. Quem já copiou já pode até ir saindo da sala. Quem já terminou, Ô tia, a senhora só abaixa um pouquinho mais a tela. Obrigada. quem já terminou pode sair da Professora, acabou sala. a aula? Sim, acabou. Quem quiser pode ir saindo já para ir lanchar, esticar as perninhas um pouco.